Olá para você que nos acompanha no Jornal O Tempo em todas as nossas plataformas. Eu sou Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo aqui em Brasília. Estou acompanhada hoje de Manuel Marçal, que é o nosso repórter responsável por cobrir o dia a dia do governo federal. E hoje a gente tem a honra de conversar com o ministro Wellington Dias, que cuida da pasta que tem um nome grande, né, ministro? Que é o Ministério do Desenvolvimento Social. Aí eu vou só acrescentar só para os nossos ouvintes, e Assistência Social, Família e Combate à Fome, famoso MDS, né? Ministro, muito obrigada por nos receber hoje aqui no Ministério para falar um pouquinho com a gente. Primeiro, um prazer receber aqui você, o Marçal, toda a equipe, e parabéns também pelo trabalho desenvolvido pelo Tempo. Obrigada, ministro. Então, para começar, vamos falar da Bolsa Família, porque nessa semana o senhor fez um anúncio importante de que, e diferente também, né, que o Ministério ia começar a utilizar a inteligência artificial, tanto em relação ao CAD único e ao Bolsa Família. Agora, como que vai funcionar isso na prática? Já começou? Como que está isso? Olha, na prática, o que eu anunciei é que no lançamento que fizemos do plano para 2024 para a rede federal de fiscalização do programa Bolsa Família, nós temos uma integração com um conjunto de áreas e no plano está previsto, ainda neste ano de 2024, trabalharmos com inteligência artificial. Mas qual é a notícia boa que eu estou dando aqui em primeira mão? O Ministério do Desenvolvimento Social já trabalha com inteligência artificial. O presidente Lula, esse dia, no encontro com jovens, com pessoas que atuam nessa área da ciência, da tecnologia, e ele dizia, eu quero o Brasil trabalhando com a inteligência artificial sendo usada para o bem. Então, eu disse, presidente Lula, o Ministério do Desenvolvimento Social já está usando e é para o bem. Ou seja, a gente tem um sistema em que aqui encontrei um 0800 na ouvidoria e trabalhamos uma integração de várias áreas, onde, com base em todos esses dados que a gente tem e que consegue garimpar nas redes sociais do Brasil, do mundo, toda vez que alguém liga, que alguém tem uma dúvida ou que alguém tem ali uma colocação, nós temos agora, por inteligência artificial, a capacidade de responder de forma orientativa. Um exemplo, aqui que inclusive é possível disponibilizar. Alguém liga e pergunta, como é que eu faço para acessar uma farmácia popular? Como é que eu posso utilizar o meu direito? Eu vi aí na propaganda que eu tenho direito à farmácia popular. Como é que eu faço para me cadastrar? E ali entra a inteligência artificial com uma voz, um sotaque daquela região. Nós somos um país continental, tem os da Amazônia, do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul, e ali entra num sotaque daquela região, numa linguagem daquela região, alguém que faz ali toda a orientação, não é? E isso pode colocar, inclusive, o atendimento de outras dúvidas. Veja que, com isso, a gente consegue ampliar atendimento. Com o nosso call center, com um conjunto de formas de atendimento, por exemplo, em 2 meses, em 60 dias de um ano como 2023, nós teríamos atendido aí entre 800 mil a 1.200.000 pessoas. Com inteligência artificial, passamos a atender 9 milhões de pessoas, ou seja, veja como multiplica. Aqui, como quer o presidente Lula, é o uso da inteligência artificial para o bem. Aquela pessoa que tem lá na sua casa doenças como diabetes, hipertensão, enfim, passa a utilizar medicamento gratuito da farmácia popular pelo fato de ser do cadastro único do Bolsa Família. Não é uma ferramenta que está em teste, ela já ultrapassou a fase de teste, ainda, claro, a gente sempre faz aperfeiçoamento, mas é um instrumento que já está servindo ao povo brasileiro aqui no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
Agora, em relação ao pente fino no Bolsa Família e no Cadastro Único, como que essa inteligência artificial vai ser utilizada? Olha, quem já teve piolho sabe que o pente fino tem assim muita lembrança ruim, né? O que eu quero dizer é que a gente faz um trabalho voltado para duas linhas. Uma primeira, o presidente da República, ele tem esse compromisso de que ninguém no Brasil passe fome. Então a gente trabalha desde o ano passado uma busca ativa e lá já encontramos, agora este ano completamos mais de 10 milhões de brasileiros e brasileiras que estavam fora do cadastro, passando fome, e a gente agora passou a atender. Então aqui é um conjunto de pessoas que inclusive agora estão aí entre estes que saíram do mapa da fome. 13 milhões de brasileiros que em 2023 estavam com fome grave e saíram do mapa da fome. 20 milhões quando a gente soma fome grave com fome moderada. E digo mais, ali nós temos uma situação em que trabalhamos, vamos dizer assim, para também ampliar a renda de quem já estava. Mas é claro, também o programa ele tem uma lei, tem uma base legal. Quem que tem direito? Tem direito, vamos ser sinceros aqui, quem está na situação da extrema pobreza, na miséria, em vulnerabilidade. A lei é muito clara quando estabelece, inclusive, o valor. A renda é quem tem renda abaixo de R$ 218 per capita. Por exemplo, uma família, pai, mãe, 3 filhos. Aquela família, quando você divide a renda dela, vamos dizer, a renda está ali em R$ 1.000, divide por 5 pessoas, essa renda dá R$ 200 por pessoa da família. Então, quando não tem renda, ou tem uma renda por pessoa da família abaixo de 218, aí vem para o Bolsa Família. Então, nós tínhamos pessoas que a renda, ela chegava a R$ 4.000 por pessoa da família, a R$ 3.000 por pessoa da família. Pessoas que ganhavam 10 mil, 15 mil reais por mês, aquela família, e recebendo o Auxílio Brasil. Então, nós tivemos que ali garantir o cumprimento da lei. Fica somente quem tem o direito. Ministro, o senhor já falou, né, que houve um uso político-eleitoral, né, do Auxílio Brasil, né, o antigo Bolsa Família, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos em ano eleitoral, né? Qual que é a preocupação para esse ano com esses cadastros do Bolsa Família, né? Vocês já lançaram aí a inteligência artificial para fazer esse cruzamento de dados. Prefeitos, gestores públicos locais, municipais, serão responsabilizados? E quais são as cidades ou regiões aí do país, o número de cidades que vocês já identificaram indícios de fraude no cadastro? Olha, primeiro dizer e agradecer, os municípios são nossos parceiros, prefeitas, ali secretários, secretárias da assistência social e também de outras áreas, a rede do Sistema Único da Assistência Social, porque a gente sabe, nós temos uma rede com 12 mil equipes, não é, ali nos centros de referência da assistência social, que corresponde, como se fosse na saúde, à UBS, a Unidade Básica de Saúde, aqui é o CRAS, não é? Tem o centro especializado, que é o CREAS, e eu sou muito grato aos municípios que nos ajudam nesse trabalho para garantir a proteção social básica e a proteção especializada para todas essas pessoas que estão no Cadastro Único. Elas cuidam de 95 milhões de brasileiros e brasileiras e temos que homenagear. Mas, infelizmente, tem aquelas pessoas que ali cometem crimes, cometem fraudes, enfim. Nós tínhamos situações em que ali um gestor municipal colocou o Auxílio Brasil como uma gratificação para os seus servidores. Servidor ganha mais R$ 600 de Auxílio Brasil. Você imagina? Gente com salário alto, muitas vezes, e recebendo ali o Auxílio Brasil como uma gratificação. E os que estão passando fome? Na fila. A fila chegava a 2.700.000. E está comprovado em várias investigações
da Justiça Eleitoral que tiveram ali verdadeiras trocas de Auxílio Brasil por voto. Infelizmente, chegou a esse limite. Então, veja, eu quero acreditar que o Brasil amadureceu, sabe que hoje tem um sistema muito mais eficiente do combate à corrupção e quem quer ser candidato, candidata, vereador, vereadora, vice-prefeito, prefeito, prefeita, vai ter que trabalhar com base na lei. Então, aqui eu acho que as pessoas têm que ajudar a encontrar quem ainda passa fome, quem ainda não está. Por quê? Porque se tiver qualquer um arriscando ali, se colocando, cometendo crime, vai pagar, porque aqui hoje é um sistema bem mais potente. Ele agora unifica a Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União, com todas as auditorias, integrado com Polícia Federal, Inteligência, integrado com os Tribunais de Contas da União, dos Estados, integrado com os conselhos sociais. Eu digo sempre, é o olho do cidadão que melhor faz a fiscalização. Então, em cada município tem um conselho de assistência social, tem um conselho de segurança alimentar, ali com as entidades. Nós vamos trabalhar cada vez mais preparando milhares, milhões de pessoas para garantir, não é, que a gente alcance algo que é nobre para o Brasil. Tirar da fome, tirar da pobreza e abrir caminho para a pessoa crescer, chegar na classe média, chegar na classe alta, ser empreendedora, ter emprego, ou seja, esse é que é o caminho que quer o Brasil. Ministro, mesmo com a regra de proteção, existem pessoas que preferem não assinar a carteira de trabalho, né, ali ainda tendo esse medo de perder o Bolsa Família. Essas pessoas, né, elas estão cometendo fraude? E qual que é o trabalho, o desafio do MDS de convencê-las aí do contrário, de sim se registrar a carteira de trabalho e ainda assim não perder o Bolsa Família? Quando uma pessoa assina a carteira e ali passa a ganhar um salário mínimo, aquela pessoa, vamos dizer, tem uma renda líquida de R$ 1.200. Ali a gente olha para a família, aquela família são 6 pessoas, marido, mulher e ali 4 filhos. A gente divide a renda por 6 pessoas, dá R$ 200. R$ 200 está abaixo de 218, que é o critério para entrar no Bolsa Família. Ora, como é que entrava com abaixo de 218 e agora a renda de trabalho continua abaixo de 218 e eu vou cortar o Bolsa Família? Isso não era sensato. Conversei com o presidente Lula e na proposta que encaminhamos ao Congresso já teve a modificação. Essa pessoa recebe o da carteira assinada e recebe o do Bolsa Família. Vamos dizer que nessa mesma família, outra pessoa também passa a ganhar salário mínimo. E ali, eu de novo divido ali, agora 1.200 mais 1.200, 2.400, R$ 2.400. Ao dividir por 6 pessoas, dá R$ 400. Ultrapassou de R$ 218, que é o que a gente chama linha abaixo da pobreza. Você sabe que no Brasil a classe E é a pobreza, a classe D, baixa renda, a classe C é a entrada da classe média, a classe B, classe média, e aí a classe A, os mais ricos. Então, o que a gente faz? Mede, se dá R$ 400, se está abaixo de meio salário mínimo, para sair da classe E até 50% do salário mínimo. Então, R$ 706. Aqui está dando R$ 400, está acima de 218, mas está abaixo de 706. Nós criamos a chamada regra de proteção. Recebe os 2 salários e metade do Bolsa Família. Só quando ultrapassa de R$ 706 é que sai do Bolsa Família, mas não sai do cadastro único. A gente fica ali acompanhando a renda. Perdeu o emprego, caiu o salário, aqui ou vem para 50% do Bolsa Família ou vem para 100% do Bolsa Família. Então, uma família dessa vamos dizer aqui, de 6 pessoas, ela precisa alcançar uma renda da família, todos os adultos, todas as pessoas em idade de trabalhar, ganhando
acima de R$ 4.300 para poder sair do Bolsa Família. Então, isso aqui é um sistema moderno, inclusive o mundo inteiro está buscando acompanhar, por quê? É uma regra em que depois que entra no Bolsa Família, só sai para cima. De primeira a pessoa entrava na pobreza, saía da pobreza e voltava de novo. Vinha para a miséria, ficava aqui navegando entre a miséria, a pobreza, a baixa renda. Agora não, agora a gente dá a mão e quer levar aquela pessoa para crescer, através do emprego, através do empreendedorismo, de alguma atividade. Ministro, o senhor chegou a citar sobre a questão da fila, né, do Bolsa Família. No ano passado tinha um dado ali na metade do ano que seriam cerca de 400 mil pessoas. A gente sabe que zerar é uma coisa, não vou falar impossível, mas é muito difícil. Como que está a situação hoje? Olha, a gente avançou e avançou bem. Para saber, sempre teremos pessoas saindo e entrando. Por quê? Porque nós estamos falando de milhões de brasileiros. Nós estamos falando de 95 milhões que estão no cadastro único, 55, 56 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família. Aqui, veja, quando alguém se emprega, que cresce a renda, ela pode sim passar até para a classe média, e ali não precisa mais do Bolsa Família. Mas também outras pessoas perdem o emprego, outras pessoas ali quebrou o negócio, a atividade, Deus o livre que isso aconteça, mas acontece. Então, ali volta para o Bolsa Família. E veja, a gente encontrou aqui uma fila de 2.700.000 pessoas. Algumas, inclusive, estavam no cadastro e não tinham direito. Gente que não tinha o direito e acessava. Gente que tinha o direito e não conseguia. Então, eu digo que agora nós fechamos o ano de 2023 com 185 mil pessoas pleiteando o Bolsa Família. Como é que acontece? A família, eu estou passando fome, eu sou de uma família que eu vim aqui, fiz a conta, minha renda, a renda das pessoas que trabalham na minha casa, ou ninguém está trabalhando, e o que é que eu faço? Procura agendar num centro de referência da assistência social, num CRAS. E aqui, todos os municípios do Brasil têm. O Ministério repassa um cofinanciamento para que possa ajudar no pagamento e funcionamento destas áreas. Pois bem, ali a pessoa faz o cadastro, apresenta os documentos, ali tem a primeira checagem, vai para a Caixa Econômica Federal, que é uma outra importante parceira nossa, faz outra checagem, aí vem para o Ministério. Aqui nós temos uma potente base de dados com a CEPRO, com a DataPrev, com o cruzamento de 1,3 petabyte de informação. Eu nunca tinha escutado essa palavra petabyte, eu vim vê-la aqui no MDS. E ali, quando a gente diz essa pessoa tem o direito, ela entra no Bolsa Família. Se diz também que não tem o direito, ela não entra no Bolsa Família. Ministro, agora, o governo Lula, né, o presidente sempre falou, o senhor sempre falou sobre a questão de zerar a fome até 2026, né, até o final do mandato, o terceiro mandato dele aí. Continua com essa, digamos que com essa meta? Vai ser possível? Continua e eu estou bem animado, viu? Bem animado. Por quê? Nós alcançamos, para lembrar, o Brasil já saiu do mapa da fome lá em 2014. Quando que começamos para chegar a esse ponto? Em 2003. Em 2003, foi no meu estado, Piauí, eu era governador, tinha sido eleito o presidente Lula, era ministro aqui, no meu lugar, o ministro Graziano, que fez um ótimo trabalho, assim como o Patrus Ananias, Tereza Campelo, a Márcia Lopes e tantos que passaram por aqui. E vejam só, ali naquela época, quando foi lançado o Fome Zero, nós tivemos ali o Plano de Segurança Alimentar, que planeja produção de alimentos. O Brasil é autossuficiente em alimento, inclusive exporta. Então, como pode ter gente passando fome? Ali foi criado o Sistema Único da Assistência Social, o Cadastro Único, ali esse modelo de transferência de renda, o Bolsa Família, o BPC e outros programas,
o que a gente chama de aposentadoria rural, que na verdade é um benefício social com o INSS, a Previdência. E veja, o Brasil, ano a ano, foi reduzindo e chegou em 2014, e ali tinha já 3 anos que o Brasil tinha uma baixíssima quantidade de pessoas, né, ali considerada no mapa da fome. Abaixo de 2,5% é o que a FAO, a ONU, que ali já tem dificuldade até de medir. Então, veja, o Brasil recebeu o certificado em 2014 de país fora do mapa da fome. Naquela mesma data, caiu abaixo da metade a pobreza. Estava em 47%, nós chegamos ali 15, 16, 17, 18, a cerca de 22%. E cresceu a classe média. Ela chegou a 54%, a classe média, o maior patamar da nossa história. Eu digo sempre, cuidar dos mais pobres é cuidar da economia. Cada pessoa que começa a trabalhar e passa a consumir com o dinheiro do seu trabalho, ajuda na economia. Então, o presidente Lula volta e, novamente, 33 milhões no mapa da fome, e agora eu estou animado por quê? No primeiro ano, nós já reduzimos 39%. Estava em 33 milhões, reduziu para 20. Então, agora em 24, a gente vai acelerar. Quem é ainda que não alcançamos, né? E vamos reduzir. Eu acredito que até 2026, a meta do Brasil é até 2030, dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2030. Não é? Ali, a meta 1 é tirar da pobreza e a meta 2, reduzir a fome. Então, eu digo que nós vamos alcançar ainda neste mandato, pelo menos 1, 2 medições abaixo dos 2,5% no critério da FAO. E reduziu a miséria em 2023 em mais da metade. Mais da metade. Isso é algo também muito, muito especial. Destaco assim, o que estamos trabalhando é para que as pessoas que estão passando fome tenham a condição da alimentação, mas também a gente dá um apoio com a educação, cuidado com a saúde, ali profissionalização, um crédito, assistência técnica, e veja o resultado, 9 milhões de pessoas assinando a carteira. É verdade que uma parte ainda é um emprego de 5 meses, de 8 meses, mas é um começo. Nós já tivemos 3 milhões de pessoas que já entraram nessa chamada regra de proteção porque cresceu a renda. E tivemos aí um número muito grande de pessoas, estimamos ali 3 milhões e meio aproximadamente, que saíram da pobreza. Então, esse caminho é muito importante. Quando a gente olha para toda a nossa base de dados, 19,7 milhões de pessoas, quando a gente soma renda de transferência mais renda de trabalho, estão hoje protegidas contra a pobreza. Você sabe o que é isso? São 49 milhões de brasileiros que estavam vulneráveis e agora protegidos contra a pobreza. Então, eu digo que é animador. Nós vamos trabalhar e vamos vencer. Ministro, só para aproveitar, porque a gente está falando de fome agora, quando a gente fala de reforma tributária, a gente sabe que o governo tem que enviar alguns projetos regulamentares, né? E 2 pontos, eles têm total conversa com o Ministério, um deles é sobre a isenção de produtos ou da cesta básica, ou a redução dessas alíquotas, e o outro relacionado ao cashback. Porque recentemente também teve o decreto, né, de novos itens aí na cesta básica, ampliando. Queria saber em que pé que estão essas conversas com o ministro Fernando Haddad, se esses projetos devem ser enviados para o Congresso em breve, em que pé que está isso? Sim, nós estamos defendendo a reforma tributária. O ministro Fernando Haddad precisa ser assim elogiado, valorizado. É um ministro que coloca o Brasil no rumo certo, na economia. Aqui a minha missão é cuidado social, mas integrado com todos os ministérios, e sim, ele tem dialogado conosco. O que estamos querendo da reforma do ponto de vista dos mais pobres? Um modelo que permita que a gente possa contribuir com o Programa Brasil Sem Fome, com o plano de redução da pobreza e ainda com o que a gente chama de promoção da dignidade. O que é isso? Vamos pegar aqui a isenção de impostos a partir
dos alimentos que estão na cesta básica. Ora, se eu quero alimento mais barato, isso facilita para que pessoas de baixa renda possam consumir mais. Isso é fundamental. De um lado, estimular para ter o produtor apoiado ali com crédito mais baixo, garantir que o produtor seja apoiado com ali até mesmo subsídio, como acontece com o Pronaf na agricultura familiar, mas garantir também que não tenha tributo, nem do município, nem do estado, nem do governo federal. Depois, atualizamos aquele decreto lá do presidente Getúlio Vargas. O presidente Lula é o primeiro presidente que faz uma atualização, porque o hábito alimentar mudou no mundo, mudou no Brasil também. Então, o Brasil agora tem a condição de trazer ali, por exemplo, as raízes, a mandioca, a batata, vários produtos, né, que são importantes. Garantir que a gente tenha também o cashback. O que é isso? Aquilo que os mais pobres pagam de tributo, ele receber de volta. Vamos dizer, alguém ganha, sei lá, um salário mínimo, não é? Ganha lá R$1.400 bruto e ganha 1.412 bruto e ganha 1.200 líquido. Se essa pessoa paga desse valor R$300 de vários tributos, ICMS, enfim, aquilo tira 30% da renda dele. Então, se a gente devolve esse dinheiro, estamos garantindo ali o consumo. Isso aqui é mais dignidade. É que nem resolver a dívida com o Desenrola Brasil, é que nem resolver o aluguel com a moradia do Minha Casa Minha Vida, que agora recebe a chave e o documento da casa, é resolver o preço do medicamento na farmácia popular, que agora dá remédio gratuito, um desconto de até 65%, é resolver o custo da energia, que para esse público tem redução de até 65% na tarifa social de energia. Ou seja, são vários programas que apoiam essa população. Para quê? Para que ela tenha condição de se alimentar, custear suas despesas básicas e, através do emprego, do empreendedorismo, sair da pobreza. O que queremos trabalhar é para dar as mãos a essas pessoas para sair da pobreza. Ministro Wellington, né, uma última pergunta aqui para poder encerrar. Queria tocar na reunião ministerial que aconteceu nessa semana, né? O presidente Lula reuniu dentro do Palácio Planalto, né, os colegas de trabalho do senhor, fez uma cobrança dura ali, né, por entregas, por acompanhamento, pedindo, inclusive, melhor diálogo entre os ministros, que vocês façam, né, viagens entre vocês. Eu queria tentar entender com o senhor que, diante de tantas entregas, o que está faltando? É um problema na comunicação? E se o senhor também reconhece que existe um desafio do governo federal de conversar com os evangélicos, né? O senhor é católico, na semana passada o senhor esteve em Belfor Roxo, ali com a Daniela Carneiro, com o próprio Vaguinho, o ministro Alckmin também se reuniu com pastores na semana passada. O senhor está intensificando esse trabalho com os evangélicos? Tem uma dificuldade de furar essa bolha? Vamos lá. Primeiro, quando terminou a reunião, eu ficava olhando ali. Um amigo do ministro disse isso, uma pessoa próxima disse aquilo. A reunião, na verdade, ela pontuou ali um balanço, era isso que o presidente queria. Ali eu pude mostrar, presidente, aqui eu tenho 3 entregas. O que o senhor pediu para o MDS? Reduzir, tirar o Brasil do mapa da fome. Nós tiramos 39%, 13 milhões de brasileiros ali da pobreza, da fome grave, e 20 milhões fome grave e moderada. Então, nós estamos no rumo certo. Houve redução da miséria, abaixo da metade, redução da pobreza, e tivemos pessoas que já alcançaram até a classe média. Estava no Bolsa Família, pelo estudo, se formou em medicina, se formou ali em alguma área, montou uma empresa e foi para a classe média. Isso aqui é vitória. E a promoção da dignidade, ou seja, pessoas que não tinham casa. Eu fui lá em Patos, na Paraíba, entregamos lá 856 apartamentos. Daqueles apartamentos, 780 eram pessoas do Cadastro Único do Bolsa Família. Olha que coisa maravilhosa, pessoas ali do BPC. Então, assim como estas, várias outras também passaram a ter dignidade. Onde mora, não tinha energia, agora tem um luz para todos. Não tinha internet, agora chega lá o Brasil conectado. Então, esse caminho é o que queremos seguir. Da mesma forma, cada ministério.
Aqui são essas 3 entregas. E veja, eu digo que a reunião, ela mostrou que sim, nós temos que ajustar problema. Eu digo, quando tem um problema no governo, ele não é do A, do B, nem do C. Ele é do governo. O governo tem que atuar como uma orquestra, todo mundo junto. E sim, viajar pelo Brasil. Esse ano... Mas, ministro, qual que seria esse problema? Qual que seria? Ele não é um problema só. Nós temos várias situações. Você pontuou, né? Sim, o presidente quer que a gente trate o povo evangélico, não é, com a força que a gente tem que tratar o povo brasileiro. São brasileiros e brasileiras que vivem no Brasil. A minha esposa é evangélica, meus filhos são evangélicos, eu sou católico e convivemos num país que respeita a religião. O governo do presidente Lula respeita as igrejas, respeita os líderes e quer que o governo dele, o governo do presidente Lula, dê a mão a quem precisa. Tem muita gente do povo evangélico que não tem casa, então vamos orientar para ter casa. Esses líderes estão onde o governo não chega. E se a gente trabalhar com esses líderes, com as suas entidades, para ali alcançar uma pessoa que está no mapa da fome e ainda não está no Bolsa Família, nem sabe que tem, ali poder se cadastrar, uma pessoa com deficiência no BPC, garantir quem não tem uma profissão, quem não tem um emprego, poder se qualificar, como estamos fazendo em vários lugares, no Rio de Janeiro, em Recife, em Juiz de Fora, em Minas Gerais, em vários lugares. Garantir que a gente tenha, por exemplo, o atendimento, como eu disse, com a farmácia popular, poder garantir aqui que a criançada está lá na escola, matriculada, frequentando a aula. Então, o presidente Lula, ele diz para a gente, eu creio em Deus e a minha relação com Deus é uma relação minha com Deus. Não vou usar a fé das pessoas por conta de foto, por conta da política. Aqui é uma relação minha com Deus. É isso que o presidente Lula diz, e eu respeito. E o que ele diz? Agora, eu quero esse lado. Nós tivemos lá no Rio de Janeiro, também ali com a Igreja Católica, que faz um trabalho social, chega a 1.600.000 pessoas no Rio de Janeiro, com a CNBB, não é? Onde trabalhamos aqui com pastoral de rua, com várias outras. Ou seja, esse caminho de dar a mão a quem precisa, foi o que fiz lá agora em Belford Roxo, cerca de 3.000 lideranças religiosas, ali no caso, vinculado ao povo evangélico, dizendo, eu quero ajudar a que as pessoas que estão lá junto comigo acessem o programa do governo. Onde que não tem uma cozinha solidária? Vamos colocar ali. Então a aposta do governo é conversar com as lideranças para chegar até os fiéis. O presidente Lula falou que não tem problema em receber as lideranças, mas que a grande preocupação é de chegar até os fiéis. Sim, nós temos aqui uma determinação do presidente. As pessoas, e aí repito, sem perguntar em quem votou, sem perguntar qual é o partido, sem perguntar em quem vai votar, sem perguntar qual é a denominação religiosa, é brasileiro, mora no Brasil, até os imigrantes, os refugiados, a gente atende. Então, nós queremos, do governo do presidente Lula, alcançar cada brasileiro, o povo evangélico, católico, espírita, todas as pessoas que precisam do governo. E o governo tem aqui 42 programas que pode alcançar e melhorar a vida dessas pessoas. Vamos fazer. Ministro, muito obrigada pelo seu tempo, pela entrevista. Olha, eu que agradeço e aqui digo a vocês, nós vamos trabalhar aqui com toda a força, tirar o Brasil do mapa da fome, reduzir a miséria e a pobreza, garantir que a gente tenha a promoção da dignidade do nosso povo. É a nossa missão. E agora, o presidente Lula está mais ousado ainda. Ele está propondo que, a partir da presidência do Brasil no G20, agora neste ano de 2024, até novembro desse ano, a gente fazer uma articulação para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Você sabe o que é isso? O G20 é um fórum dos países ricos que sempre tratou dos temas dos ricos. E o presidente Lula chega na presidência e diz, eu quero os ricos tratando do tema dos pobres, tirar da fome, tirar da pobreza. Obrigada, ministro. Bom, e mais detalhes dessa entrevista e a cobertura dos 3 poderes, pode acompanhar em tempo.com.br, claro que em todas as nossas plataformas.